Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e ciência. E é por isso que a gente está recebendo aqui hoje a nutricionista Fernanda Maluhy e a repórter da Isto é Online, Priscila Carvalho. Agora sim, sejam bem-vindas oficialmente, meninas. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas dietas que vivem entrando e saindo de moda, sabe? Agora o jejum intermitente é a nova mania entre quem quer perder peso. Então, Fernanda, conta um pouquinho pra gente no que consiste de fato essa dieta do jejum intermitente. Vamos lá, o jejum intermitente, na verdade, é uma prática milenar, inclusive executada por vários tipos de religião. Então, não é uma coisa recente, né? Então, até como muita gente fala que é uma coisa de moda, na verdade, não é uma moda. A questão é como que isso é passado para as pessoas que não são muito dessa área. Mas a gente tem muita documentação, até muito estudo mesmo científico em cima disso, e que esse jejum pode trazer diversos benefícios à saúde, desde que sejam bem feitos, desde que sejam acompanhados. É todo mundo que consegue fazer? Não é todo mundo que consegue. Então, ele tem diversos benefícios. Um deles é melhorar a resistência insulínica e diminuir alguns marcadores de inflamação também, mas ele tem inúmeros benefícios. Se eu for falar aqui, então nem vou conseguir terminar, porque são vários benefícios. Esses são alguns deles. Agora, o problema é como as pessoas executam, pegam essa informação, então jogada no ar e encaram como se isso fosse resolver o problema de tudo, como se isso fosse resolver o problema em relação ao emagrecimento. Ele pode ajudar no emagrecimento? Sim, mas ele por si só também não vai resolver nada. Eu falo, não adianta você fazer um jejum bem feito e no período que você for comer, você comer tudo errado, né? Comer com qualidade ruim e comer às vezes em grande quantidade. Então, ele faz parte aí de uma estratégia, a gente pode usar como uma estratégia e beneficiar muito a saúde, mas ele tem que ser bem executado e de preferência acompanhado por algum profissional da área, um médico, nutricionista. Agora, quanto tempo, de fato, você tem que ficar sem comer para que o jejum intermitente funcione? Tem um efeito. Então, tem vários tipos de protocolo. Então, tem alguns protocolos que beneficiam o jejum com 8 horas, tem alguns que a gente consegue trabalhar com 16, até 24, até 36 horas a gente tem bastante benefício documentado. Acima de 36 a gente já não tem tanto na literatura, mas até 36 a gente ainda tem. É claro, é o que eu te falei, por isso que não é todo mundo que consegue fazer. Eu falo, pra gente fazer um jejum acima de 16, eu acredito que o paciente já tem que ter uma alimentação já bem balanceada, já tem que ter um nível aí de qualidade bacana. Não é todo mundo que consegue fazer, porque também não vai conseguir, né? Isso aqui já responde, por exemplo, a primeira pergunta aqui da Eliana Paris. Primeiro, descrevam o que é o jejum intermitente. É justamente isso, né? Passar um longo período sem comer. Sem comer, tá? Nada que ative a insulina, nada que seja calórico, tá? Então, geralmente, a água pode ser consumido, né? O café sem adoçar, tem alguns protocolos que não interferem, você pode estar consumindo também. Tem algumas chás sem adoçar, tudo isso não vai interferir no jejum, né? Nem na questão de mexer com a insulina, nem na questão de caloria. Então dá pra gente consumir alguns tipos de bebida que não vão atrapalhar, né? Mas é o período exatamente de você ficar sem se alimentar. E quem não pode fazer esse tipo de jejum, doutora? Então, quem não pode fazer? Às vezes alguma pessoa com algum tipo de patologia, dependendo do tipo de diabetes, o nível que está essa diabetes, às vezes um diabético tipo 1, insulino dependente, é um pouco mais arriscado. Então, geralmente essas pessoas não estão muito acostumadas a ficar horas sem comer. É o que eu falei, geralmente quem tem uma alimentação muito rica em carboidrato não consegue ficar mais que 3, 4 horas sem se alimentar. Então vai ser um sacrifício, a pessoa pode aí ter uma queda de glicemia, pode passar mal. Então por isso que eu falei que tem que ser muito bem indicado, não é todo mundo que consegue. Olha, o Juarez Lima tá mandando parabéns, eu faço e é muito bom. Juarez, manda aqui pra gente como é que você faz, quanto tempo você fica sem comer, como é que são as suas refeições depois que você volta a comer. Eu queria saber também um pouco dessa sensação, porque quando a gente fala de jejum intermitente, eu tenho a sensação de ficar, por exemplo, 24 ou 36 horas, você colocar nada sólido na boca, depois você fica sem energia nenhuma, sem... Então, Camila, só que é o seguinte, a gente consegue usar justamente a nossa reserva de gordura para gerar essa energia celular, né? Então, é o que eu falei, por isso que não é todo mundo que consegue. Então, para você conseguir mais de 16 horas, eu diria que já é um jejum um pouco mais avançado, essa pessoa tem que ter uma alimentação já muito controlada, inclusive tem que ter uma alimentação que não mexa tanto com a insulina, até para não fazer esses picos, e é uma pessoa que com certeza aguenta, tá? Mas é o que eu tô falando, já tem que ter um nível aí de alimentação, né, mais
mais avançadinho. Agora, ó, a Karine Mota Cruz está perguntando por quanto tempo pode fazer o jejum intermitente? Então, se a gente for ver, a gente acaba fazendo o jejum natural todos os dias, né? Então, assim, às vezes a gente programa, o jejum intermitente nada mais é do que um jejum programado, porque jejum natural todo mundo faz. Então, a gente faz a última refeição, a gente passa o período noturno aí em jejum, acorda. Então, esse período noturno já é considerado um jejum natural. Você não comer porque você não tá com fome nenhuma, também é um jejum natural. O jejum intermitente é um jejum programado, não tem problema nenhum você fazer diariamente. Mas é o que eu falei, desde que você seja acompanhado ou desde que você já tenha uma alimentação aí bem balanceadinha. Então, mas você pode fazer por quanto tempo? Por 2 dias, por uma semana, por um mês, pela vida toda, dependendo do acompanhamento? Não tem problema e não tem nada documentado que isso vai fazer mal, entende? É o que eu tô falando, a não ser que seja uma pessoa que tenha contraindicação. Se essa pessoa não tem contraindicação, não tem problema nenhum ela fazer de jejum de 14, 15 horas, tá? Nem que seja diário. E olha, o Cristiano tá mandando mais uma pergunta. E quando acaba o jejum, como é o voltar a comer? Isso daí é muito importante, porque é o que eu falei, não adianta a gente passar esse período em jejum e quando você fizer aquela próxima refeição, você comer bem desregrado, tá? Aí o jejum realmente não vai ter fundamento nenhum, não vai ter função nenhuma, né? Então, assim, o ideal é você ter já uma alimentação bem balanceadinha, equilibrada, e a hora que você se alimentar depois do jejum, vai ser uma refeição como você já está acostumada a fazer normalmente, tá? Então, de preferência, composta de alimentos de verdade, vegetais, proteínas, gorduras boas, né? Eu falo para não sair do jejum e sair comendo tudo de pacotinho, caixinha. Avança num chocolate, num salgadinho, já porque a intenção do jejum é essa, você ter um controle sobre esse período que você está justamente de jejum, para você conseguir comer consciente. Se é um negócio que já está te fazendo mal, né? É o que eu falo, tem gente que não se dá bem com o jejum, tem gente que a hora que vai comer, aí come de uma vez, come a primeira coisa que vem pela frente. Muita gente, então isso é muito individual, tem gente que se sente bem, tem gente que não, isso tem que muito ser levado em consideração, né? Então, se a pessoa tem esse autocontrole, né, a hora que vai comer consciente, perfeita. Ou agora, se ela vai comer depois do jejum tudo desregrado, então não é pra você. Mas, aí doutora, não dá certo. Por exemplo, normalmente as pessoas fazem o jejum intermitente até a hora que começam a dormir, né, e começam depois de acordar. Aí, teoricamente, você vai pular o café da manhã, você já começa almoçando? Geralmente fica mais fácil de você já contar o período de jejum, já começar a contar a partir da noite, do período que a gente está dormindo. Então, a gente faria, por exemplo, um exemplo básico é você fazer a última refeição 8 horas da noite e se alimentar, por exemplo, meio-dia do dia seguinte. Então, no caso, você pularia uma refeição, o de jejum. Então, seria um exemplo, mais ou menos, de um jejum aí de 15 horas, tá? Só que é o que eu falei, tem gente que tem a necessidade de comer de manhã, tem gente que não se sente bem se não come. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é para ser um sacrifício, não é para ser uma tortura. Tem que ser uma prática que você consiga fazer tranquila. Olha, a gente tem várias perguntas aqui também. A Maria Tereza Moraes, devo procurar um médico ou nutricionista antes de começar o jejum intermitente? Sim, Maria Tereza, por favor, de forma alguma comece sem fazer isso. Aí a Marli tá mandando parabéns pelo programa, o Fernando tá mandando bom dia. O Cristiano Pascotto tá perguntando, o jejum é bom para emagrecer? Sim, ele ajuda. Só dele melhorar essa resistência à insulina, então a gente já tem uma oxidação maior aí de gordura corporal. Tá, mas é o que eu falo, não adianta fazer o jejum e comer errado, porque a gente acaba descontando um período muito grande, quer dizer, então o período que a gente vai ter para consumir os alimentos, para comer, vai ser mais curto. Então, consequentemente, a gente acaba fazendo uma restrição calórica. Mas tem que comer consciente. Se sair comendo qualquer coisa, nem no emagrecimento vai ajudar, mas ele auxilia, né, se conciliado aí com uma dieta bacana. Porque aí junta também com essa outra pergunta do Cristiano, essa última refeição tem que ser gigante? Não, né? É uma refeição normal. De preferência, uma alimentação rica em vegetais e as gorduras boas. Por quê? Porque as gorduras que dão saciedade, tá? Então, se você come, por exemplo, um pão antes de fazer um jejum, você vai ter uma queda de glicemia e você não vai conseguir ficar muito tempo de jejum. Agora, se você come, às vezes, uma proteína ou, às vezes, alguma fruta mais gordurosa, uma oleaginosa, antes da refeição que vai anteceder o jejum, você vai conseguir tranquilamente aguentar mais horas saciada. Dá uma saciedade, né, maior, né? Menos do que o carboidrato. Por isso que eu falo, então, a qualidade da alimentação é fundamental. Agora, até hoje,
muito se acreditou naquela história de se alimentar a cada 3 horas, né? Então faça pequenas refeições a cada 3 horas. Sim. E o jejum intermitente, ele vai absolutamente contra isso, né? E o jejum tem muita documentação, muito estudo mesmo científico já documentado. Essa questão de comer de 3 em 3 horas, não tem um estudo que comprove que vai ter algum tipo de benefício, tá? Então esse negócio de que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, ou que se não pode ficar muito tempo sem comer, senão você vai usar vai usar a sua gordura aí como energia, isso daí não tem nada documentado. Então é o que eu falo, comer de 3 em 3 horas é uma estratégia, não é errado, tá? Pode servir para algum tipo de caso. Eu gosto bastante de fracionar a refeição para atleta ou para quem quer ganhar massa magra. Geralmente são pessoas que têm um aporte energético muito alto para ser atingido. Então fica mais fácil você fracionar. Agora, por exemplo, no emagrecimento, é o contrário, você justamente quer gerar um déficit calórico, então não tem necessidade de ficar comendo picado. E eu até falo, geralmente, quem tem fome de pouco em pouco tempo é quem come muito açúcar, muito carboidrato refinado. Quem come comida de verdade demora mais tempo para sentir fome. Né? Então esse negócio de que você ficar sem comer vai fazer mal, ou que você vai acelerar o metabolismo se você não comer de 3 em 3 horas, não tem nada a ver. Rapidinho, tem só para complementar. Explica pra gente como, de fato, o organismo ele faz para queimar as calorias conforme a gente come. Como é que é o processo de emagrecimento do nosso corpo? Nossa primeira fonte de energia é a glicose, tá? Mas ela não é a única. Eu falo, a gente consegue muito bem usar a via da gordura para gerar energia também. Só que no caso, o organismo só acaba usando essa via quando a gente tem pouca glicose circulante ou quase nada. Então ele vai ser obrigado a usar essa reserva. Não é errado, isso pode acontecer de forma saudável, tranquilamente. Mas esse estoque aí de glicose circulante tem que estar um pouquinho mais baixo para a gente já começar a utilizar a nossa via de gordura. Esse negócio de a gente usar massa magra como energia, como muita gente fala aqui, né? Você não pode ficar muito tempo, a gente ouve muito falar, você não pode ficar muito tempo de jejum, senão vai queimar a massa magra. Isso daí também não tem nada comprovado, né? A gente acaba utilizando a massa magra, no caso, quando a gente já não tem mais gordura, né? Então, se você pega uma pessoa desnutrida que fica sem comer, ela não tem reserva nenhuma, claro que ela vai acabar catabolizando, que a gente fala, vai acabar usando mais seu estoque de massa muscular para gerar energia para o organismo. Mas isso é em último caso. Então, a função da energia é essa, a função da gordura é essa, né? É gerar energia também. E a gente estava até falando antes do programa começar, né, doutora, da questão da reeducação alimentar. Não sei se você gosta muito de usar a palavra dieta ou até mesmo reeducação alimentar, porque muitas pessoas entram na dieta, ficam firmes, né, durante 2, 3 meses, depois engordam tudo de novo, até mais, né? Como é que ela pode manter isso, até mesmo mudar os hábitos alimentares e manter essa perda de peso, né? Esse estilo de vida que ela conquistou mais saudável? Sim, esse famoso efeito sanfona, né? Então a gente vê demais as pessoas que estão desesperadas por emagrecimento só durante um determinado período. Desculpa, ou só verão, ou vai viajar, quer emagrecer, aquela coisa bem instantânea. Isso a gente sabe que não é sustentável, a gente não consegue, né, levar esse tipo de alimentação ao longo prazo, e as pessoas acabam aderindo que querem de efeito imediato, acabam aderindo a qualquer loucura que tá por aí, né? Então, dietas malucas, às vezes ficar só com líquido, só com sopa. Então, assim, eu sou a favor de vários tipos de estratégia, dependendo do objetivo, mas desde que sejam feitas determinadas estratégias por um período curto, mas que a base da alimentação dessas pessoas sejam o equilíbrio entre tudo, né? Então, saber comer direito é fundamental. Depois, se você quer focar em alguma estratégia, que eu falei, ganho de massa muscular, né? Ou às vezes alguma estratégia para reduzir percentual de gordura durante um determinado período, não é errado, mas a questão é que as pessoas não têm como base de uma alimentação já esses hábitos saudáveis e vão querer aderir isso no meio dessa bagunça toda. Então, assim, tem que aprender a comer direito, o hábito é fundamental, as exceções vão acontecer, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente não vai deixar de comparecer a um evento social, não vai deixar de viajar, não vai deixar de curtir o Natal com a família por causa dessas comidas calóricas. Não tem problema. Então, a gente que tem que saber lidar com a situação, esses furos, essas exceções são parte, né, da nossa vida, e isso não deixa de ser saudável também. Mas o que a gente faz com maior frequência no dia a dia, que é o que vai
vai ter mais impacto aí para nossa saúde, né? Olha, ainda são os nossos hábitos. Várias perguntas aqui. Vamos lá, ó. A Cláudia fala, sempre faço jejum devido à religião. Depois almoço leve, saladas, proteínas e bom carboidrato. Perdi muita gordura abdominal. A Celinha, eu também tenho 67 anos e não como nada pela manhã. Nunca tomei café da manhã. Rafaela Rosas, posso fazer o jejum antes da atividade física, a corrida, por exemplo? Então, tem estudos que mostram que até a queima de gordura para quem come um pouco antes ou quem fica em jejum é muito similar, tá? Poder pode, claro, é o que eu falei, mas não é todo mundo que consegue. Mas esse negócio de que você tem que comer necessariamente uma fonte de açúcar antes de ir para academia, também não tem muita comprovação. A gente tem a reserva e a gente tem o nosso estoque para isso, mas muita gente acaba treinando em jejum sem problema nenhum. Olha, a Lívia falou o seguinte, emagreci 10 quilos com jejum intermitente, mas também tirei todos os refrigerantes. É justamente aquilo que a gente falou, na alimentação, quando você volta, ela precisa ser saudável. Aí a Vilma está perguntando, tem algum benefício os ovos cozidos? O ovo é um excelente alimento, independente se ele é cozido, se ele é mexido, omelete. Ele é um excelente alimento, tem vários benefícios, fonte de proteína, gorduras boas, vitamina E, zinco. Independente da preparação dele, eu só falo para evitar ele frito nos óleos refinados, mas independente da preparação, pode consumir, claro. E olha, a Sabrina Balta pergunta, é normal sentir dor de cabeça no início do jejum? Sim, é o que eu falo, dependendo da alimentação que você tem, se você já está acostumada justamente a comer um pouco mais de carboidrato na tua alimentação, essa queda de glicemia acaba, essa hipoglicemia que a gente chama, acaba gerando um pouquinho de dor de cabeça, né? Então, para quem não está muito acostumado, pode ser que nas primeiras horas ou nos primeiros dias que acaba fazendo, sinta. Depois que já deixou tudo alinhadinho, a alimentação balançadinha, mais para frente você vai ver que não tem. Doutora, a gente estava até falando também no programa a relação do carboidrato, né? Existem várias dietas também para cortar o carboidrato e também as pessoas falam que é o vilão, o carboidrato é o vilão para você comer antes de dormir, né? Que você engorda e tudo mais, inclusive aquelas dietas low carb. Qual que é de fato a relação do carboidrato com o nosso organismo, de perder peso ou até mesmo de ganhar peso? Como que funciona isso? E olha, antes de você responder, Fernanda, eu vou emendar com a pergunta do Rafael Peciauskas. É correto excluir o carboidrato da dieta ou consumi-lo somente no almoço é suficiente? Depende do teu objetivo, não tem como responder, porque depende da tua estratégia, depende, eu não sei qual que é o peso, como que tá o histórico de saúde dessa pessoa, depende, tem pessoas que dá para consumir só uma refeição por dia, tem pessoas que devem consumir mais que uma, isso é tudo muito individual, né, depende muito, eu não sei qual que é o objetivo dele. Agora, eu acho complicado falar que um alimento é vilão ou que ele é, né, o herói que vai resolver os problemas de tudo. Essa parte taxativa é muito errado a gente falar. Então não é que o carboidrato é um vilão de maneira alguma, independente dos horários, se é à noite ou no jantar que você consome ele pode fazer parte da tua alimentação, né, de maneira equilibrada, saudável. Não adianta a gente restringir ele só à noite e ao longo do dia também comer tudo errado, desregrado. Então não adianta a gente só levar em consideração uma refeição no jantar, porque é que a gente vai fazer antes de dormir. Não tem lógica, a gente tem que levar em consideração o que a gente come ao longo do dia, né? Mas o carboidrato, de certo, ele não precisa ser exterminado dessa maneira. É claro que a gente tem que ter um controle sobre essas quantidades, porque o excesso de glicose, o excesso desses alimentos energéticos, que de fato são os carboidratos, a gente acaba estocando em forma de gordura. Só que existem os tipos de carboidrato, tá? Então eu costumo dividir em exemplos clássicos que são os carboidratos de origem natural e os carboidratos refinados. Então açúcar e farinha, que são os refinados, que eu falo, esses a gente não precisa. A gente sabe que é uma delícia, essas besteirinhas, mas para comer uma vez ou outra. Mas pro dia a dia realmente não tem nutriente algum. Isso é totalmente dispensado, tá? Agora o que a gente deve consumir são os carboidratos de origem natural. Então, que são os que eu incentivo meus pacientes. Os vegetais, verduras, legumes, as frutas são fontes de carboidrato, né? Agora, esses mais refinados, a ideia é que o consumo não seja tão frequente, tá? Mas a gente consegue ter uma ótima fonte de carboidrato de origem natural, uma batata, uma mandioca, uma raiz, um tubérculo. Você falou até da farinha, né, no caso. É melhor mesmo substituir, no caso, farinha por farinha integral? No caso, os integrais na alimentação, em vez de farinha branca? Então, não necessariamente, porque os integrais, eles também são refinados da mesma maneira. Então, a diferença não é tão grande.
tá? Então, assim, dependendo do objetivo ainda, o integral ele vai virar açúcar da mesma maneira. Nossa. Né? Então, assim, é meio que trocar 6 por meia dúzia. Entre o pão branco, pão integral, eu falo, os dois são farinhas do mesmo saco. Aliás, estão perguntando aqui se farinha de linhaça emagrece. É nessa mesma... Então, é essa mesma linha, né? Então, não tem um carboidrato só que vai fazer você ganhar peso e não tem um alimento que vai fazer isoladamente você emagrecer, tá? Então, a farinha de linhaça é excelente, mas se consumir ela e uma alimentação desregrada, não vai emagrecer nada. Ela, por si só, não vai ajudar. Olha, tem várias perguntas aqui que a gente, de fato, não vai conseguir fazer todas, gente. Aí a Celinha tá perguntando, tem que ir ao médico antes de fazer o jejum intermitente? A gente já respondeu isso. Tem sim, Celinha. Por favor, vá sempre ao médico, ao nutricionista antes, que aí eles vão te orientar a melhor forma, porque isso depende de cada pessoa. E adequar a alimentação. Aí tem uma pergunta aqui, ó, que faz... Bom, a Lúcia fala que sempre ouviu falar que o café da manhã deve ser o mais rico. Então, como fazer o jejum no café da manhã? Fazer no período da manhã. Ela acha que é mais óbvio fazer no jantar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E cada um pode encaixar o horário que acha melhor. Tem gente que prefere fazer o de jejum e não fazer o jantar. Isso é muito individual mas dizem que, por exemplo, o café da manhã tem que ser... Sabe aquela brincadeira que café da manhã é de rei? Mas isso não tem almoço lógica. De príncipe, não necessariamente precisa ser assim. Não necessariamente. Não faz sentido. Agora, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. A pessoa estava perguntando, daqui a pouquinho eu acho aqui a pergunta em si. Qual que é a forma correta de iniciar? Se tem um período para se iniciar o jejum intermitente, se não tem, obviamente precisa ir ao médico, precisa ir à nutricionista, porque depende da pessoa. Eu falo que o ideal é começar primeiro tirando algumas coisas da alimentação, que eu falei. Então, primeiro adequar a alimentação, eu falo pra depois incluir o jejum. Entende? Porque não tem loja praticar o jejum comendo totalmente errado. Né? Então, eu falo, o principal, então, começa tirando o açúcar do teu dia a dia, nem que seja aquele açúcar adicionado na bebida, tira ele já do teu dia a dia, tira aquele docinho do dia a dia, já começa tirando os refinados, depois começa a tirar os produtinhos de caixinha, de latinha de casa, começa a melhorar o perfil da alimentação. Só nisso as pessoas já vão ver um resultado bacana. Aí depois pensar no jejum, eu falo como um plano secundário. Todo um processo, né? Olha, eu achei aqui a pergunta, era da Karine Mota Cruz. Qual o período de jejum inicial para adaptação e para resultados em emagrecimento? Então, é complicado, não tem como afirmar quantos dias que você vai começar a fazer jejum, você já vai ter resultado. Isso as pessoas, né, elas ficam muito apreensivas com isso, elas só querem saber do prazo, do resultado final. Mas isso é muito individual, isso é muito relativo. Tem gente que demora uma semana, tem gente que demora um mês, 60 dias. Isso é muito relativo, não dá pra afirmar. Olha, o Carlos está perguntando. Ouvi dizer que o organismo passa por um processo de limpeza durante a noite e o período da manhã. E que comer muito nesse período atrapalha o processo, é verdade? Não é um período de limpeza que a gente fala. Muitos tecidos e órgãos acabam se renovando. Alguns sistemas que a gente chama acabam se renovando nesse período noturno. Né? Mas não essa limpeza, eu falo, não é embora o dia tenha 24 horas, eu falo, o organismo não tem 24 horas, não é que ele fechou, aí começa zerado no dia seguinte. Então algumas coisas são acumulativas, inclusive a nossa reserva de gordura. E existem diferentes tipos de dietas, doutora? Por exemplo, tem pessoa que quer ganhar massa magra, quer perder gordura localizada, quer engordar, né? Crescer, como as pessoas falam. Sim, como é que você pode também direcionar a pessoa para fazer uma dieta correta, mas também sem perder o valor de saúde, né? Sim, porque as pessoas fazem muitas loucuras, igual a gente estava falando, né? É o que eu falei, as estratégias nutricionais são diversas, né? Para vários tipos de objetivo. Mas é o que eu falo, a base da alimentação é uma alimentação saudável com alimentos de verdade. Então, se resume nisso, comer vegetais, proteínas, gorduras boas, castanhas, né? Isso é uma alimentação balanceada em termos de qualidade, né? Aí, em termos de objetivos, de resultados que as pessoas querem, aí dá pra gente ir moldando, mas é o que eu falo, a base da alimentação é uma alimentação baseada em comida de verdade e evitando esses refinados, esses produtos industrializados, que o nome mesmo já diz, não são alimentos de verdade, são produtos alimentícios. Então, isso é a base. Então, a ideia é a gente sempre unir aí a qualidade da alimentação com, às vezes, necessariamente uma estratégia junto, né? Ou se é emagrecimento ou se é ganho de massa magra, né? São estratégias até opostas, mas que tem que ter como base uma alimentação balanceada.
Agora, Fernanda, a Sinara tá mandando uma pergunta aqui, ó. Como reeducar a alimentação de uma criança de 11 anos? Só antes dela responder, eu já vou avisar você, Sinara, que na terça-feira passada a gente também falou, eu não lembro agora exatamente o nome da função, mas acho que era uma nutrologista, eu não lembro, comportamental. E ela explicou pra gente um pouquinho sobre a relação da criança com a comida. Então, tinha fobia de novos alimentos, tinha várias outras coisas. Talvez esse programa também te ajude muito nessa questão. Mas, por favor, Fernanda, como é que faz para reeducar a alimentação de uma criança de 11 anos que já está acostumada com farinha branca, que já está acostumada com doce, com refrigerante? O ideal, Camila, é a gente começar essa educação desde que a criança é um bebezinho, né? Então, desde cedo. Quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai ficar, vai ser de passar realmente essa mudança de hábito para a criança. Então a ideia é que ela comece pequenininha, mas caso não comece, é legal procurar um especialista para auxiliar, mas parte do princípio que a alimentação que tem na casa dela que vai ser o reflexo e o espelho para ela. Então, essas exceções que a gente tem no mundo afora, não tem problema, é o que eu falo, isso faz parte também de uma vida saudável, desde que seja exceção e não a regra, mas isso tem que começar em casa, Então tem que incentivar a criança, se não gosta de verduras e legumes, tentar achar alguma receita, alguma preparação que ela consiga apreciar um pouco, até ela ir despertando isso e passar a importância que tem para a saúde dela, ela tem que ter essa consciência, isso vem da família, não tem jeito. E, doutora, você tinha falado de alimentos que dão mais saciedade, para a pessoa. Existem alimentos específicos ou você também tem que comer junto com alguma coisa? Eu tinha ouvido falar bastante também de chia, que realmente dá saciedade, que é bom você comer frutas com esses tipos de sementes. Como que a pessoa pode... Pra não ficar com fome. Pra não ficar com fome, Também não sair comendo loucamente. Sim. E se realmente tem essa relação de dar saciedade. Essa questão da fibra, de colocar fibra, às vezes, numa fruta, às vezes numa panquequinha, ela diminui, às vezes, o índice que a gente chama, o índice glicêmico, tá? Então, a velocidade que ela vai virar açúcar no sangue, vai ser um pouco retardada, às vezes, com a fibra. Mas não é isso que dá saciedade. Tá? A fibra, ela às vezes dá um pouquinho de volume no intestino, no estômago, mas ela não dá saciedade. O que dá saciedade mesmo, o que demora mais para ser digerido é a gordura de fato. E a gordura é uma coisa super polêmica, porque as pessoas acham que numa dieta saudável não tem que ter gordura, de que para emagrecer você tem que tirar a gordura de tudo. E isso é uma coisa que a gente sabe que as gorduras naturais são super importantes. O que eu falo para evitar são as gorduras hidrogenadas, as gorduras químicas. Mas o que é gordura natural? É a gordura que naturalmente está presente naquele alimento. Então, um abacate, ele é naturalmente mais gordo. Uma carne também, não tem problema se for um corte de uma carne um pouco mais gorda. Um queijo, um iogurte, uma castanha. Então, esse tipo de gordura que ajuda a dar saciedade. Então, eu falo, às vezes é mais vantagem você comer, se estiver com fome durante a tarde, um punhadinho de castanhas, que essa gordurinha dela vai te ajudar mais saciedade, do que às vezes, por exemplo, comer uma fruta, porque a fruta é um carboidrato que é digerido muito rápido, então isso não dá tanta saciedade assim. Ou às vezes comer os dois juntos, mas o que dá saciedade mesmo é gordura. Olha, só retomando o assunto que eu tinha falado, a nutricionista que veio aqui na semana passada foi a Ariane Bom Gosto, que ela tem experiência em nutrição comportamental e obesidade infantil, que eu tinha até recomendado para dar uma olhada no programa, que foi muito esclarecedor. Agora, continuam vindo várias perguntas e uma delas aqui é a seguinte: produtos fit e diet realmente emagrecem? Então, são produtos que eu não costumo indicar por já serem industrializados, tá? E não significa que eles têm esse rótulo que eles vão ajudar no emagrecimento. Tá? Isso daí não dá pra gente levar em consideração. Às vezes eles têm alguma redução de algum tipo de nutriente, de gordura, de sal, de açúcar, mas é o que eu falo, tem mais conservante, ou tira a gordura e põe mais carboidrato, ou tira o carboidrato e põe mais gordura. Então não necessariamente esse rótulo, esse nome taxativo de ser fit ou de ser zero, light, vai ser mais saudável. Agora, estava falando das gorduras, agora há pouco tempo
exemplo, lançaram uma dieta que ela é baseada só no consumo de gorduras, de fato. E falam, você que sempre achou que a gordura era um vilão do emagrecimento, vai ver que não, que você consegue emagrecer só comendo gordura. Qual o problema de uma dieta como essa, por exemplo, que propõe que você só coma gordura, de uma dieta que propõe que você só coma proteínas ou que você só coma carboidratos? Acho que eu nunca vi. Mas, enfim... Tem que ter um balanço, tá, Camila? Não que você tenha que só comer gordura. É o que eu falo, mas a gordura pode fazer parte do teu... deve fazer parte aí de um plano alimentar, de uma dieta balanceada. É claro que tem que tomar cuidado com os excessos, porque as gorduras também são calóricas, mas tem estudos até que mostram que tem muito benefício você ter um pouco mais de gordura na alimentação do que glicose, né? Então isso é interessante, isso tem muito fundamento, tá? Olha, tem aqui mais uma pergunta da Edivânia Soares. Qual a melhor dieta para emagrecer depois dos 40? E esse acho que é o problema que todo mundo tem, né? Aquela história do passou dos 30, gente, não dá mais para queimar gordura. Dos 40, é o conjunto de hábitos mesmo, né? Então eu falo, não é que nosso metabolismo vai ficando lerdo, lento. Isso tá aí também. É mito, doutora, porque eu acho que começa a mudar nos 25, viu? Não é nem nos 30, 40. A gente tem um monte de atleta com 70 anos, com 3% de gordura, e como é que a gente justifica? Então eu falo, não dá pra gente só justificar essa questão do metabolismo, que eu falo, o organismo é acumulativo e dependendo dos maus hábitos, vai interferindo aí a longo prazo que você vai vendo mais os danos, né? Isso acaba sendo lógico. E eu ia até perguntar pra você dessa questão de dieta. Hoje em dia, muitas pessoas estão virando, até mesmo por, não sei, ideologia, ou até mesmo por uma alimentação mais saudável, vegetarianas e veganas, né? E às vezes viram por conta própria, não procuram um médico e às vezes acabam faltando certos nutrientes em alguns alimentos. Como é que a gente pode diferenciar essa alimentação, né, vegetariana e vegana, e o que a pessoa tem que comer para substituir a fonte de carne? Tá, então assim, dá para ter uma alimentação balanceada tranquilamente, sendo vegana ou vegetariana, mas de preferência fazer um acompanhamento, tá? Então as opções são muito mais restritas para quem, né, tem esse tipo de alimentação. Então assim, proteínas no veganismo não tem nenhuma de fonte animal, tem as proteínas de origem vegetal, só que a gente tem que acabar fazendo algumas combinações para melhorar a absorção, para não ficar com déficit de alguns minerais, de algumas vitaminas. Às vezes vale a pena alguma suplementação, por isso que é bacana fazer um acompanhamento com um profissional para ver se está tudo redondinho, tudo direitinho, mas dá para ter uma alimentação bem balanceadinha, sem déficit de nada? Dá, tá? Eu só falo, as opções são mais restritas, mas dá pra gente adequar tranquilamente. Agora o Carlos tocou num ponto importantíssimo, no meu ponto de vista, pelo menos. Ele falou, o maior mal é o sedentarismo. De fato, né? Não adianta a gente cuidar da alimentação, quem quer emagrecer, se não praticar atividade física, se não mantiver o corpo em movimento. Agora eu vi também um estudo que saiu há pouco tempo que diz que a parte da comida, a parte de alimentação em si, é muito mais importante do que a parte de atividade física, ao contrário do que muita gente pensava. Eu falo para meus pacientes, a atividade física ela é importante como um todo, no geral, para a saúde, mas o que emagrece de fato é a dieta. Então não tem jeito, a gente pode se matar na academia, mas se não faz a dieta direitinho, a gente não emagrece nada. Agora, a gente não consegue fazer uma dieta bem balanceada, sem atividade física e ter resultado? Sim, mas ao contrário não. Então isso já mostra o peso que a alimentação tem, né? É claro que a união dos dois é perfeita, mas... A atividade física, mais do que perder de fato, ela vai tonificar os músculos, né? Ela vai manter o seu corpo mais magro e mais bonito. Também. Principalmente a musculação, ajuda muito para reduzir percentual de gordura, definição. Mas se a dieta não tiver redondinha, não consegue resultado nenhum, sem dúvida. A Edivânia chegou aqui um pouco atrasada. Realmente temos que comer de 3 em 3 horas. Já falamos sobre isso, Edivânia, depois quando o nosso programa tiver já ali à disposição de vocês no Facebook e no YouTube, você volta lá um pouquinho que a gente explicou bastante a respeito disso. O que, gente, tem uns nomes complexos aqui. Kiyoshi Morita tá mandando um oi direto do Japão. Boa noite aqui e bom dia aí, no caso, ao contrário, né? Boa noite para você. Um monte de gente está mandando dúvida. Agora, qual que é o tipo de dieta que mais pode trazer, de fato, problema para a pessoa? Existe algum tipo que você olha e fale assim, essa não faça de forma alguma porque vai te prejudicar? É justamente ao contrário do que eu falei, que tem que ser uma dieta balanceada. Então, é aquela pessoa que tem uma alimentação 100% baseada em produtos de caixinha, de pacotinho, cheio de aditivos, cheio de açúcar. E aí, a questão de doenças são inúmeras que podem
acompanhar esse tipo de pessoa que se alimenta dessa maneira. Inclusive, começa com sobrepeso, obesidade, e aí vem o pacote completo, né? E doutora, eu tinha até lido um artigo uma vez falando da questão de jacar, né? A gente fala esse termo da pessoa comer, sair um pouco da dieta, a gente estava até conversando isso antes, e no texto estava falando assim, escolha um dia da semana, um dia do mês para você fazer isso. Mas às vezes é difícil, né? Escolher um dia no mês para você comer tudo que você quer, e também falava assim que não era para você comer loucamente. Como é que a pessoa pode sair da dieta, mas também sem sair totalmente? Como é que ela pode, né? Então, isso daí é uma relação que a gente tem que ter harmoniosa com o alimento, né? Porque não adianta a gente impor que a gente só vai poder uma vez por mês, é ser muito severo com a gente mesmo, né? Eu falo, a gente não come só por saúde, a gente também come por prazer, por emocional. Eu falo que emagrecer não é tão fácil porque não é uma coisa 100% técnica. O mais difícil é justamente essa relação que a gente tem que ter com o alimento, né? O que eu sempre falo para meus pacientes é que eles têm que entender que essas jacadas, essas furadas vão acontecer. É lógico que não dá para deixar isso acontecer toda hora, para não ser uma regra, isso tem que ser uma exceção, mas saber avaliar se vale a pena mesmo comer aquilo, se você achar que vale a pena, se você gosta demais daquilo, tentar usar um pouco mais a cabeça e não ir só no automático, aí só porque é final de semana vão me entupir de açúcar, de refrigerante, só porque chegou sábado, sabe, é ter um pouco mais de argumento mesmo com o que a gente coloca para dentro e ter um pouco mais esse autocontrole. Isso daí é um trabalho, né, bacana de fazer com os pacientes, e eu acabo fazendo porque a gente também tem que educar aqui, tudo começa da cabeça, né? Então eu falo, tem que vir de dentro para fora, mas assim, é entender que isso vai acontecer, a gente só tem que saber lidar com essa jacada. Quem não sabe lidar, eu falo, comer um brigadeiro, aí esse brigadeiro já foi motivo para sair comendo tudo que veio pela frente. Então, assim, se você comer só um brigadeiro, não tem problema. É esse controle que tem que ter, né? E não deixar, eu falo, essa porta aberta e não saber fechar. Então, abriu a portinha, fez a exceção, volta como se nada tivesse acontecido. Né? Nossa, então, ter esse controle. Uma vez por mês é drástico. Complicado. A minha médica, pelo menos a mais boazinha, me deixa ter uma refeição livre por semana. Então, já... Mas é que tem aquelas pessoas extremistas, né? No caso, igual você falou do brigadeiro, vai sair comendo tudo, ou, não posso comer nenhum brigadeiro, nada. Então, esse controle, esse equilíbrio que a gente tem que achar. Quando acha, aí tudo fica mais fácil, né? Fernando, só pra gente concluir, vou puxar aqui uma pergunta do Carlos, que ele fala, gostaria de saber a opinião dela sobre a sibutramina. Não falar só sobre a sibutramina, mas sobre os outros medicamentos que de fato as pessoas usam para emagrecer. É mais um atalho, que eu falo que as pessoas têm mania de querer pegar atalho para chegar num resultado mais rápido possível. É a mesma coisa que fazer uma dieta sem pé nem cabeça, né? Só às vezes visando caloria ou comendo tudo diet, light da vida, só porque não tem caloria e acha que isso vai ser a resolução de tudo. A sibutramina e todos esses medicamentos que ajudam no emagrecimento vão ter um efeito durante aquele período também, igual se fazer essas dietas malucas. E é o que eu falo, isso que você não consegue manter uma constância, você não vai ter um resultado legal. O que a gente tem resultado é com quem consegue manter a constância sobre aquilo. Então não adianta a gente tomar isso, depois parar de tomar e voltar a comer tudo errado. Então tem que resolver o problema da raiz, né? Então eu falo, a alimentação é a raiz de tudo, não adianta esses atalhos que as pessoas querem pegar só para chegar mais rápido, porque não vai dar certo. Vamos fechar então com uma última pergunta. Eu sempre falo que é a última e nunca é, né, gente? Desculpa. O Sérgio Miyamoto está fazendo a pergunta. Qual a diferença entre tomar um copo de limão morno ou água fria em jejum? Faz Nenhuma. diferença? Mito? Não tem, né? Não tem nada de comprovação que vai mudar a pH do organismo por causa disso. Não, eu falo, você vai ter o benefício do limão, tá? Mas esse negócio de tomar morno, de e tomar quais são frio... os benefícios do limão? Vitamina C e todas as substâncias antioxidantes que ele tem. Mas não é isso que vai fazer você emagrecer tomando água com limão. Quem tá tomando água com limão no café da manhã... Pode só tomar, tô falando mal, não vai fazer. Nossa, mas também não vai fazer esse milagre que todo mundo acha. Posso fazer só uma última perguntinha? Você falou da questão da água com limão. Também ouço muito em relação aos sucos verdes, né? Os sucos detox, nem sei se é certo usarem esse termo, mas as pessoas usam bastante. Tomar suco verde em jejum também é algo positivo?
motivo para emagrecer? Já tinha ouvido isso antes também de dormir, tem a relação? É a mesma coisa da água com limão. Mal não vai te fazer, tem os benefícios do suco, mas a gente esperar que aquele suco vai aumentar a queima de gordura ou que vai acelerar o metabolismo, com um monte de coisa que todo mundo fala, não, de maneira alguma. Então, um alimento isoladamente não tem nenhum benefício em relação ao emagrecimento. É o conjunto de fatores. Ele por si é uma só mudança não. geral, né? Geral, é um conjunto. Fernanda Malui, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Priscila Carvalho também, Obrigada, muitíssimo Cá. obrigada.